não veja a criatividade como um artigo de luxo, sim como um artigo de importante no nosso dia a dia, para nossas soluções. Estar com a criatividade em dia é estar saudável. Criatividade é um substantivo feminino, vem do latim creare, que indica a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. Ser criativo é ser original, é ser capaz de imaginar soluções novas para os problemas de sempre ou para os novos problemas que surgem a cada dia. Então, para viver, é uma necessidade nossa afiar nossa criatividade, aguçar, lapidar. O livro dessa segunda-feira é O Poder da Autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? Que é uma definição, na visão científica, é uma emoção, disposição, ânimo, virtude moral, hábito, traço de personalidade, crença de que você é o único responsável pelos resultados na sua vida. O autor aqui, o Paulo Vieira, diz que o estado que você está na sua vida, onde você se encontra, por ação ou por omissão, você se colocou aí. É claro que tem situações externas e fatalidades que você realmente não teve que fazer, mas ainda assim, sempre que acontece algo na nossa vida, a gente tem o poder de escolha, né? O poder de direcionar a nossa vida. A gente não tem domínio por fatores externos, mas a gente tem domínio sobre o nosso barco. O nosso leme é a gente que tem que governar. Ele diz que você é o responsável pela colheita. Colhe o que você algum dia plantou, seja imaturidade, seja desleixo, egoísmo, o que comportamento você tenha usado, seja por medo. E a culpa é sempre dos outros. Foi sempre o outro que fez alguma coisa e por isso você está nessa situação. Porque se não fosse o outro, você não estaria do jeito que está. Porque se não fosse o governo, porque se não fosse o teu sócio, porque se não fosse teu marido, porque se não fosse seus filhos, sua mãe, seu pai, seus amigos, porque se não fosse aquele fato do passado que não fosse aquilo, a tua vida estava diferente. Colocar a culpa sempre em algo externo e manter isso é sempre uma zona confortável de tirar a responsabilidade de você. Tem o que te acontece e tem tudo que você pode fazer com aquilo que te aconteceu. Então é você que vai escolher o direcionamento que você vai dar. O objetivo é fazer com que você descubra o seu estado atual, para você tenha clareza de onde você está, o que está acontecendo com você, por que as coisas estão como estão, como você está, aprender a utilizar a inteligência emocional associada à autorresponsabilidade. Você quebrar ciclos de insatisfação, ciclos viciosos, às vezes você nem percebe por que você está sempre no mesmo problema, porque muitas vezes a gente não quer assumir os nossos erros, as nossas deficiências e está sempre culpando uma coisa externa. Uma coisa da qual a gente não tem controle. A gente não tem controle da escolha do outro, do comportamento do outro, mas a gente tem escolha do nosso. Você é o único responsável pelas suas ações e palavras. O erro é uma etapa indispensável no processo de aprendizagem. Reclamação não te leva a lugar algum. Pelo contrário, ela te mantém preso naquele ciclo vicioso. E quando você justifica um erro, você está errando outra vez. Historinha que você conta para justificar sempre por que você está errando. Ele diz aqui que não existe essa coisa de crítica construtiva. Não, eu vou falar, eu vou apontar os erros, eu vou explicar. Porque ela vai ter que entender que, na verdade, tudo isso que ela faz, eu tô fazendo isso pro bem dela. Ele diz o seguinte, que não existe isso. Se você quer, de fato, ajudar uma pessoa, leve a ela ideias, soluções, imagine já a solução do problema. Venha para contribuir com ela e não para reforçar algo que já está incomodando ela, já entendeu, ela já sabe o problema dela, já sabe o defeito dela. Como o autor diz, dê uma sugestão, dê uma ideia. Vai com foco na solução e não no problema e não no erro da pessoa. Isso torna as ações mais produtivas. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Para o autor reclamar é tirar o foco das coisas erradas e colocar nos outros ou no cenário em volta de você, como se nós não tivéssemos capacidade de agir. A principal característica de uma pessoa vitoriosa é focar nas oportunidades e buscar a verdade em fatos e dados, e não em sentimentos. Então, quando você, de fato, abraça o poder de auto se responsabilizar mesmo pela sua vida, você vai estar sempre focando na solução, porque você não quer perder mais tempo com lamentação. Você quer realmente parar e pensar e agir. Mas o que adianta eu mudar se ele não vai mudar? E a gente coloca sempre essa muleta de depender da mudança do outro pra gente poder mudar, e aí não muda nunca. E se a gente realmente se autorresponsabiliza pela nossa mudança, porque isso vai impactar o outro, porque isso vai inspirar o outro, porque exemplo arrasta muito mais do que discurso. Começa a fazer o melhor que você pode fazer por você, e independente de quem está do seu lado, e você começa a entender que você está sendo autorresponsável. Aonde você está, do jeito que você está, com o que você tem, o
que você pode fazer melhor? Isso é se autorresponsabilizar. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Geralmente, quando a gente se faz de vítima, a gente quer atenção, né? A gente quer carinho, a gente quer ser cuidado, a gente quer que olhem pra nós. Então, se for pra isso, se faz de vencedor. Vai buscar a sua melhor versão, porque aí você vai chamar a atenção, mas de uma forma positiva e de uma forma útil. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Então, o erro faz parte de qualquer aprendizado. O fracasso é um degrau do sucesso, um aprendizado. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Porque se a gente tem sempre medo de fracassar, sempre medo de errar, sempre medo de dar ruim, a gente não... dificilmente a gente vai subir um degrau que a gente precisava. E a gente precisa se abrir para o erro mesmo. Se for julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. Saber separar o comportamento da pessoa do ser. Então, isso é muito importante. Muitas vezes a gente demoniza uma pessoa pelo comportamento dela e a gente não vê a alma dela, o sofrimento dela por trás. Porque a pessoa que está errando daquela forma, muitas vezes ela não está fazendo aquilo porque ela quer. Ela está fazendo aquilo porque ou ela tá perdida, ou ela tá precisando de ajuda, de socorro. As pessoas à nossa volta são as pessoas que mais nos desafiam, tá? Porque é na relação que a gente se molda. O outro, quando existe um conflito, geralmente é porque ele tá jogando luz no teu erro. Então pega isso que o outro tá dizendo e usa pra se melhorar. Muitas vezes é aí que você tem a oportunidade de melhorar. Não devemos nos comparar com os outros. A comparação nos tira a nossa essência. A comparação nos limita. Então, a gente parar de se comparar, não sentir pena de si mesmo, sabe? Reconhecer nossas falhas, aceitar os feedbacks da vida, ter paciência para melhorar, paciência com o processo, o que eu gostaria de realizar e o que tá me impedindo de chegar nisso. Comportamento repetitivo eu tenho tido, que tá me deixando sempre no mesmo lugar. Que resultado eu tô sempre tendo, eu tô sempre reclamando de algo e aquilo tá sempre acontecendo comigo. Lembre-se de que a única pessoa que não erra é aquela que não faz nada e, portanto, é aquela que não tem resultado algum. Então, se dê essa chance, tenta, faz sua vida valer a pena, ousa, faz uma coisa diferente, começa daí, ninguém tá velho pra nada, sempre é tempo. Enquanto a vida é a esperança, enquanto a gente está aqui, as oportunidades estão sempre valendo. Não se preocupe em mudar o outro. Pega toda essa energia de olhar para o outro, de analisar o outro, ver o que o outro pode mudar e coloca para você o que eu posso mudar, o que eu posso fazer melhor, o que eu tenho que melhorar. Porque ninguém tem acesso às chaves que abrem lá dentro. Por que o outro tá assim? Só ele mesmo vai encontrar. Filhos mostram nossos erros. Como é que estão seus filhos? Muitas vezes quando a gente fica assim... Nossa, meu filho tem que mudar isso porque ele tá muito não sei como. Geralmente isso é um sintoma pra você olhar pra você e ver que tipo de mãe, que tipo de pai você tem sido. Você tem sido atencioso com seus filhos? Você tem olhado nos olhos dos seus filhos? Você tem dado atenção? Você tem gritado demais? Sempre que você quer implementar uma nova regra ou quando você quer passar algum ensinamento pros seus filhos, você faz isso gritando, você perde a paciência fácil porque ele não aprendeu no tempo certo ou porque ele continua teimando. Talvez ele queira que você mude exatamente esse seu destempero, essa sua ira. Ele esteja querendo, na repetição do comportamento dele, mostrar como você tem se irado, tá frágil nos seus sentimentos. Então preste atenção como estão os seus filhos. Geralmente quem tem que mudar é a gente. Às vezes os pais com muita preocupação de passarem tudo de melhor para os filhos, de mostrarem para os filhos todas as armadilhas, querem passar tanta coisa para os filhos que sufocam os filhos. Não deixam nem os filhos se expressarem e já colocam tantos medos. Tem uma relação livre com seus filhos, com autoridade, mas deixa eles demonstrarem o que está dentro deles. Muitas vezes a gente reclama que, nossa, eu nem sabia que isso estava se passando pela cabeça do meu filho, porque você não deixou nem ele se expressar. Muito importante entender que a autorresponsabilidade não é uma condenação, não é para você se sentir culpado. Então, tudo que eu fiz até agora, então tudo isso é culpa minha, então já era, então agora eu tenho que carregar o peso nas costas, eu tenho que sofrer as consequências. Não, acho que não. Mas, pelo contrário, é uma libertação. Entenda que você tem responsabilidade sobre aquilo e não é questão de culpa, porque a culpa é um outro mimimi que a gente traz pra gente. Porque quando a gente pode dizer, já era, então vou ter que viver isso mesmo, então não tenho domínio nenhum sobre nada. Isso é uma zona de conforto. Não é isso, não é se culpar, não é aceitar o peso do mundo. É entender da onde que começou aquilo e mudar. Quando a gente fala de criatividade, da gente desbloquear o nosso potencial criativo pra gente ser quem Deus nos fez pra ser, pra que a gente seja imagem e semelhança de Deus. A gente toma as rédeas na nossa vida, a gente exerce a singularidade que a gente é. Cada um
é um e cada um foi feito para ser exatamente como é, com as características exatas que Deus colocou dentro de nós. Que a gente possa exercer e ter prazer na nossa diferença. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então todo o bom talento vem de Deus. E Ele que te deu para que você exerça a sua singularidade, para que você seja quem Ele planejou você para ser. E isso é maravilhoso, isso é uma dádiva. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Para isso a gente precisa ser autorresponsável, a gente precisa se curar. Ainda que a gente busque conhecimento, saiba todos os mistérios e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. A gente possa ter conhecimento, buscar sabedoria do alto, alimentar a nossa fé, mas tudo isso orientado pelo amor. Porque se tiver tudo isso e não tiver amor, nada valerá a pena, nada terá o fim para o qual foi pensado. Porque se a gente não for orientado por amor, a gente vai para a vaidade de ter o dom que tem, a vaidade do conhecimento, a vaidade da sabedoria, a vaidade de ser quem é. Para que a gente não fique narcisista, em busca de aprovação, que a gente seja o que Deus nos fez para ser, para abençoar. É o amor, o elo perfeito. É para amar que temos as características que temos. No amor está a eternidade, no perfeito amor está o que é eterno. Estão os sentimentos que valem a pena serem sentidos. É o que nos une as pessoas. É isso que faz valer a pena. Semana de muita energia e de muita coragem, sempre, sempre. Vamos fazer valer a pena essa semana e que na próxima segunda a gente se encontra aqui